Vamos conversar agora com o ex-ministro Gilberto Kassab, presidente do PSD. Ex-ministro, boa noite. Vou chamá-lo de ministro em referência e reverência ao último cargo. Boa noite, bem-vindo ao Expresso. O senhor me ouve bem? Bem, boa noite. Muito obrigada. Eu espero estar ouvindo bem, estou vendo que tem um atraso aí entre as perguntas e a resposta, tomara que o sinal nos ajude. O senhor está compondo aqui o nosso mosaico da informação, eu, Caio Junqueira, Thaís Arbex e também o Fernando Molica para essa entrevista. Bom, vamos dar largada com esse papo importante, porque o partido que o senhor comanda, o PSD, saiu dessas eleições com um saldo muito positivo. E o senhor tem dito que essas eleições escancararam a rejeição ao radicalismo. Isso significa um distanciamento do presidente Jair Bolsonaro, já olhando para 2022? Não, Mona Lisa, de maneira alguma. As eleições municipais, elas têm uma preponderância na discussão dos programas locais, dos problemas locais. O cidadão, o eleitor, ele quer discutir quem vai fazer a poda da árvore da sua rua, quem vai cuidar da escola que seu filho está estudando, do centro de saúde que sua mãe está sendo tratada. Existe o perfil do eleitor para o problema local. E o que eu tenho dito é que o eleitor ele fugiu das propostas radicais de confronto, de ruptura, no plano local. Se me pergunta, pode ser uma tendência? Pode, mas nós não podemos fulanizar, porque eleição presidencial daqui a 2 anos, a discussão é nacional e pode até, eventualmente, o eleitor, mais uma vez, se definir por propostas moderadas, de centro, que é o perfil majoritário do brasileiro nas últimas décadas. Você vai me perguntar, mas tem propostas do candidato que se elegeram na esquerda, na direita, o presidente Lula se elegeu, que era uma proposta de esquerda até então bem radical, mas ele se elegeu porque ele se aproximou do centro, convidou o José de Alencar para ser seu vice. O presidente Bolsonaro se elegeu com os votos da direita? Não, a direita no Brasil ela é minoritária. Ele se elegeu no voto anti-PT. O segundo turno acabou nos levando a um confronto, Bolsonaro, PT, e o antipetismo prevaleceu e elegeu o Bolsonaro. Isso quer dizer que eu estou fazendo aqui algum juízo de valor em relação à qualidade da gestão do presidente Bolsonaro, mas que o eleitor mostrou uma tendência nessa eleição a votar no projeto de conciliação, moderado, de equilíbrio, isso é inequívoco. Nós estamos com algumas interferências aí quando a gente escuta o áudio do senhor, mas a entrevista é muito importante, está compreensível, então vamos continuar. Eu vou chamando aqui os meus parceiros para as perguntas, agora você, Caio. Ministro, na sua avaliação, o resultado das urnas é positivo, negativo ou indiferente para o projeto reeleitoral do presidente da República? Olha, essa versão de que o presidente foi derrotado, ela tem uma vinculação com a sua participação no processo eleitoral. Ele veio para a cidade de São Paulo e ele apoiou a candidatura do Celso Russomano. Então, em São Paulo, a maior cidade do país, ele apoiou um candidato, esse candidato foi derrotado, então ele foi derrotado. Porque o eleitor sabia que o Bolsonaro estava apoiando. Mas o eleitor, ele não vota porque o líder nacional recomenda, ou vota a favor ou contra. Eu vou relembrar aqui a minha reeleição para prefeito no ano de 2008. O presidente Lula tinha uma boa avaliação de governo. O presidente Lula tinha com bastante frequência apoiar a candidatura da Marta Suplicy. Ela perdeu as eleições e 2 anos depois o Lula elegeu a Dilma presidente. Portanto, vocês percebem que esse vínculo existe. O Geraldo Alckmin disputou as eleições de 2008, no mesmo ano, comigo, com a então candidata Marta Suplicy, não foi para o segundo turno, 2 anos depois tornou-se governador. Então, é de um amadorismo muito grande querer simplificar o quadro para 2022, projetando resultados de 2020.
Ministro, o áudio está terrível, está uma interferência que agora está cobrindo a voz do senhor. Nós vamos retomar essa ligação. Vamos lá, a gente é insistente, nós não desistimos de jeito nenhum. Ministro, muito obrigada por continuar aqui com a gente. Estamos conversando nesse começo de semana com observações tão importantes sobre o agora da política brasileira e o futuro também. A conversa é com o Gilberto Kassab, presidente do PSD. Todos os meus parceiros, eu vou pedir então para que o Caio Junqueira repita rapidamente a pergunta para que o senhor então refaça o raciocínio, por favor. Pode ser, ministro? Lógico, é um prazer. Então vamos lá, Caio, por favor. Ministro, qual a sua aposta para os próximos 2 anos, a partir do resultado das urnas? Isso em se tratando do presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que ele modera, caminha para o centro, e também se tratando ali do Congresso Nacional, dessa relação com o Poder Executivo? Esses 2 primeiros anos do governo foram anos com momentos muito difíceis. Os bons momentos que o governo teve sempre foram vinculados a momentos de calma, onde o governo teve bom senso para saber discutir, buscar o diálogo, onde os ministros que tinham uma postura mais exaltada ficaram mais contidos. Então, eu acredito que o sucesso de parte importante das políticas públicas desse governo estará, sim, atrelado a um comportamento mais moderado daqueles que integram o governo. Vamos lá agora, Thaís Arbeck, sua pergunta. Ministro, o senhor falou da aproximação com o centro. O seu partido, o PSD, assim como o PP, também, eles saíram grandes dessa eleição municipal. A minha pergunta é, o PSD é uma janela de oportunidade para o presidente Jair Bolsonaro? Ele tem as portas abertas no seu partido? Olha, eu falo, Thaís, de uma maneira muito respeitosa, até porque o presidente da República merece o respeito de todos. Mas o PSD ele tem uma proposta hoje de candidatura própria. Um partido que tem a dimensão que foi adquirida por nós ao longo desses anos, um partido jovem ainda, nesse momento você não dá prioridade a uma candidatura própria forjada entre os seus membros que nos acompanham desde esse processo da fundação, é muito difícil para a consolidação do partido. Então, a nossa tendência hoje, aliás, a nossa diretriz é, a partir de janeiro, o partido começar a discutir alguns nomes que foram selecionados o nome de 2 senadores, o senador Otto Alencar e o senador Anastasia, 2 deputados federais, o deputado André de Paula, o deputado Fábio Prade e o governador Ratinho. E esses nomes serão discutidos junto aos diretórios regionais para que a gente possa definir um encaminhamento de candidatura própria ao longo do ano, o que é um pouco incompatível com a presença do presidente, que já é governante. Isso não quer dizer que nós não estaremos ao lado do governo nas propostas que nós entendamos sejam adequadas para o país, sejam convergentes com o nosso plano de governo, com o nosso estatuto partidário. Fernando Molica. Ministro, boa noite. Muitos ressaltaram a vitória, o fortalecimento nessa eleição de partidos que estão na base do governo, inclusive o seu PSD. Agora, o presidente não tem partido. Ele não fica, essa base, ao mesmo tempo, não é forte, mas ela também não é frágil. Eu lembro que o senhor era ministro do governo Dilma, saiu na antivéspera do governo, antes da votação do impeachment, quando o seu partido votou pelo impeachment. Quando o senhor fala agora no lançamento de uma candidatura própria à presidência, isso também não fortalece essa ideia da fragilidade pelo fato do presidente não ter um próprio partido? Olha, Fernando, nós estamos vivendo um importante momento do processo partidário, com a mudança constitucional feita pelo Congresso, que impede a coligação nas eleições proporcionais. E eu gostaria, na época, até que fosse também definido o impedimento das coligações nas eleições majoritárias. As coligações do Brasil é uma jabuticaba brasileira na política. É algo, eu não vou dizer uma excrescência, mas é algo que não é usual em nenhum país do mundo, os partidos abrirem mão de candidatura própria para apoiar candidatos do partido, seja no plano proporcional, vereadores,
Deputados, seja no campo majoritário, vereadores, governadores, senadores, presidente da República. Então, para que existe o partido? Essa é a razão de nós estarmos esforçando para ter candidatura própria. Isso não é fragilização do sistema partidário, na minha modesta opinião, isso é fortalecimento do sistema partidário. Porque o segundo turno, ele existe justamente para que aqueles que foram excluídos na votação do primeiro turno possam se unir em torno de uma das duas candidaturas selecionadas pelos eleitores, constituindo assim a maioria da governabilidade para o eleito, seja ele prefeito, cidades maiores de eleitores, governador ou presidente. Sim, ministro, quando o senhor fala de candidatura própria, eu já entro aí com aqueles que estão cortejando, pelo menos essas são as informações, cortejando o senhor, o seu partido e toda a interlocução que o senhor tem colocado na política, como o PSDB de João Dória. É, então, impossível a gente pensar numa aproximação, numa coligação, numa eventual candidatura de João Dória? Eu falo da mesma maneira respeitosa que falei em relação ao presidente Bolsonaro, falo em relação a uma aliança com o governador João Dória. Eu até sou suspeito para falar do governador João Dória, tenho uma relação pessoal boa e antiga com ele, sou secretário licenciado dele, me senti confortável em me licenciar por conta de 2 inquéritos que eu respondo e entendia que não deveria assumir enquanto não tivesse equacionado esse encaminhamento. Acho legítima a aspiração do governador João Dória em ser candidato a presidente, ser presidente da República. Já foi prefeito de São Paulo, eleito democraticamente, governador. Agora, com a dimensão que tem o PSD, eu aqui fazer alguma afirmação que todos sabem pela relação pessoal e funcional que tenho com o João Dória, seria desmerecer os companheiros do partido, com mandato, sem mandato, porque não é democrático não discutir internamente o caminho. O caminho do PSD será discutido dentro do partido, a partir do ano que vem. É evidente, ninguém é criança que as coligações poderão acontecer, mas não será essa a diretriz nem a prioridade. A nossa prioridade será encontrar uma candidatura própria de presidente da República. Caio? Ministro, o que muda? Eu queria que o senhor traçasse 2 cenários para a gente. O que muda com Arthur Lira, presidente da Câmara, a partir de fevereiro, ou Rodrigo Maia, ou um indicado dele, seu, presidente da Câmara, a partir de 1º de fevereiro? O que muda? Qual a influência desses 2 cenários no xadrez político nacional? Primeiro, é importante registrar que nem o Rodrigo Maia nem o Arthur Lira são aventureiros. São importantes líderes dentro da Câmara dos Deputados nos últimos 10 anos. Conhecem os temas que estão sendo discutidos, encaminhados e, portanto, estão preparados, um para continuar, outro para ser presidente. O que está em questão nesse momento é se pode ou não haver mais uma reeleição na Câmara e, se caso possa, quem vai apoiar a reeleição. Eu, por exemplo, que tenho uma boa relação pessoal com o Rodrigo Maia, entendo que ele foi e está sendo um bom presidente nesses anos que ele passou à frente como presidente da Câmara dos Deputados, mas eu não defendo a sua reeleição. Eu acho que não é saudável. Acho que depois de 5 anos, um presidente pleitear mais 2 anos, admitir, primeiro, que não haja mais ninguém preparado lá no meio dos 508 deputados. Depois, eu acho um precedente perigoso em relação a todas as nossas instituições. É um processo muito exagerado de permanência no poder. 7 anos é quase um império. Então, é uma posição que eu, com transparência, de uma maneira muito cuidadosa e respeitosa, porque não quero que ele entenda que isso é um gesto de desrespeito, mas eu acho que é algo desproposital alguém pleitear ficar 7 anos à frente da Câmara dos Deputados, onde lá tem 508 deputados.
Quero colocar aqui um desafio tanto para o Mollica quanto para a Thaís Arbex. Perguntas rápidas para respostas rápidas para que a gente possa fechar, já que o papo está tão proveitoso. Vamos lá, Thaís. Ministro, diante desse crescimento do chamado centrão nas eleições, o senhor acredita que a partir de agora o presidente Jair Bolsonaro tende a ficar mais refém do Congresso? Bom, em primeiro lugar, Thaís, o centro não é centrão. O centrão integra o centro. O PSD não é do centrão, o PSDB não é do centrão, o DEM não é do centrão e são partidos de centro. O termo refém é um termo pejorativo. Acho que qualquer presidente da República precisa compor a sua maioria, é próprio da democracia, não é? Os parlamentares, sejam deputados ou senadores, são eleitos para fiscalizar, para propor, para aprovar leis, para aprovar o orçamento. E o presidente da República, ele sabe que precisará contar com uma maioria, precisará ter diálogo. Então, o termo refém não é adequado. Um presidente da República sempre precisará estar dependendo de uma maioria dentro do Congresso para aprovar seus projetos. Essa é a essência da democracia. O que vai acontecer a partir de agora é que, com maior clareza, o presidente da República está dependendo do grupo majoritário, que é o centro. Não mudou os deputados, mas fica claro que o centro ele está muito prestigiado pelos eleitores, não é? E é apenas isso que mudou. Não mudamos nenhum parlamentar, salvo aqueles que se elegeram prefeitos. Nós não mudamos nenhuma composição numérica dos partidos, nenhum bloco novo foi criado até agora, será criado para a formação da futura mesa. E o presidente Bolsonaro vai continuar precisando compor uma maioria para aprovar os seus projetos, é evidente. No caso do PSD, o PSD é independente. Por que independente? Porque a direção do partido ela não impõe que os seus parlamentares votem a favor ou contra. E os parlamentares têm tido liberdade de votar a favor dos projetos que eles entendem que sejam bons para o país ou de acordo com as suas convicções. Mollica, vamos lá no desafio da gente ser objetivo e mais rápido. Pois é, ministro, mas eu perguntei sobre a eventual fragilidade do presidente da República a partir até do lançamento de candidaturas à presidência e da dependência de outros partidos. O senhor falou de fragilidade do Congresso. Eu queria insistir, até pegando a Thaís, esse ponto da Thaís, não há uma tendência de fragilização do presidente por ele não ter um partido próprio? Não há uma tendência, não. É uma realidade. Desde o início do seu mandato, ele tem tido uma dificuldade muito grande de compor a sua maioria, por não ter um partido, por não ter formalmente uma base aliada majoritária, não é? Vamos pegar os últimos exemplos. O presidente Fernando Henrique Cardoso, eu era deputado federal na época, ele tinha formalmente dentro da sua base de governo aproximadamente 350 deputados. Presidente Lula, da mesma maneira. O presidente Bolsonaro, ele tem um outro estilo. Ele mesmo disse que não ia buscar a maioria compondo partidariamente, tentou com as frentes e de outra forma também. Devagarzinho ele tem mudado o perfil da sua atuação. Você tem toda a razão quando você fala que a relação dele com o Congresso, ela é difícil, né? Não é que ela é frágil, mas é evidente que isso aí não vai mudar até o final do mandato, porque esse governo nasceu assim. Frágil, apesar de ter ali, né, Ricardo Barros no comando, profissional da política, vamos dizer assim, mas claro, a gente acompanha todos os desafios, os lances desse xadrez político. Ministro, foi muito bom voltar a conversar com o senhor, venha sempre, nossos microfones abertos, é dessa maneira que a gente trabalha, a gente ouve todas as vozes na íntegra, em entrevistas ao vivo. Muito obrigada, uma boa noite ao senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, Mona Lisa. Um abraço para todos vocês.